Pode pegar o seu café, o seu chá ou a sua água. Nesse vídeo a gente vai estudar o tão aguardado balanço do Banco do Brasil, um resultado muito ruim, e falar também da Taesa e de um novo anúncio de dividendos. Então vamos lá direto ao ponto, falar de toda essa novidade que tem dentro do balanço do Banco do Brasil. Durante o dia, as ações do banco elas tiveram uma queda de mais de 3%. O banco também anunciou uma nova expectativa de crescimento, ele revisou para baixo alguns pontos do guidance. Isso daqui a gente já vai ver, porque ele reforçou aquela ideia que a gente trouxe em primeira mão de que o Banco do Brasil ele não iria cumprir com aquele lucro entre 21 e 25 bilhões, e o banco também anunciou um novo provento, então um JCP, de mais de 410 milhões, e esse pagamento ele dá apenas 7 centavos por ação. Então esse dividendo baixo ele já era muito previsto. A Datacom ela se manteve para o dia 1 de dezembro e o pagamento ele fica para o dia 11 desse mês. Só para ter ideia de quão baixo é esse provento, dividir isso daqui pela cotação atual, isso vai dar um dividend yield de apenas 0,3%. Então o resultado está ruim, o Banco do Brasil ele resolveu segurar bastante a distribuição. Daí sobre o balanço, se é que dá para tirar alguma notícia de positivo nisso, é que o banco ele conseguiu estabilizar o resultado, ele foi exatamente o mesmo do segundo trimestre, então mais um balanço com 3,8 bilhões de lucro, só que na comparação anual, o lucro ele saiu lá de cima de quase 10 bilhões para apenas 3,8 bilhões. Isso dá uma queda de mais de 60% no resultado do banco. E a rentabilidade, o retorno sobre o patrimônio líquido, ele caiu pela metade, 47% de queda, ele saiu de quase 22% para 11% nesse ano. Só que esse daqui é o ROI anualizado do banco. Um dos grandes responsáveis é o custo do crédito. Dentro dele entra a despesa com PDD, que é a provisão para crédito duvidoso. Nesse trimestre ela bateu um recorde, ficou na casa de 18 bilhões de reais, o maior valor de todo esse período, e só no acumulado de 2025 o Banco do Brasil ele já provisionou mais de 46 bilhões só para aqueles créditos que podem não performar. Aqui o grande destaque é o setor do agronegócio, quase 9 bilhões foi provisionado só para essa linha da operação. Aí pessoa física 6 bilhões, pessoa jurídica mais 4 bilhões de reais. Então a situação do agro ela ainda complica o Banco do Brasil por conta da inadimplência e da quantidade de calotes, até de recuperação judicial que o banco está enfrentando agora. Então o custo do crédito ele é o grande responsável por toda essa queda no lucro. Aí os estágios das carteiras a gente não teve grandes mudanças, ela ficou praticamente estável em todas as linhas. Daqui para frente essa vai ser uma informação muito comum para quem investe no setor bancário. A resolução 4966 ela está obrigando os bancos a mudar não só a forma que eles provisionam, mas trazer essa informação de maneira clara para quem é investidor do banco. E aqui talvez a gente tenha um dos pontos mais negativos ou que podem afetar mais o mercado, que é a carteira de crédito, ou melhor, o crescimento da carteira expandida, que na comparação anual cresceu num ritmo baixo, 7,5%, mas ainda assim cresceu, um movimento muito comum, onde deu para perceber Itaú, Bradesco e o próprio Santander, todos os bancos incumbentes, eles seguraram um pouco a distribuição, só que na comparação trimestral, o Banco do Brasil ele teve uma queda, ele teve contração, aquilo que ele concedeu de crédito para fora. Isso daqui o mercado geralmente não gosta. Toda instituição financeira, ela vive de concessão de crédito, então às vezes a inadimplência pode estar alta, só que o mercado quer que o banco ele continue expandindo, e talvez seja a única contração na carteira que eu vi até agora no terceiro trimestre. Além disso, a carteira de crédito pessoa física, ela teve uma alta de 7,9% na comparação trimestral, e a inadimplência, ela subiu tanto entre 30 e 60, 90 dias, e subiu também acima de 90 dias, está na casa de 6%, e é a maior linha, é a mais inadimplente das operações do Banco do Brasil. A carteira de crédito de pessoa jurídica, ela teve uma alta de 10% na comparação anual, só que na comparação trimestral, ela saiu de 468 bilhões e diminuiu para 453 bilhões. Além disso, a inadimplência entre 30 e 90, ela subiu a 5%, e talvez um ponto positivo é que aquela acima de 90 dias, que é a mais complicada, ela teve uma alta na comparação anual, mas ela ficou praticamente estável quando comparada aos últimos trimestres. Até a parte de pequenas e médias empresas, que o mercado imaginou que o Banco do Brasil ele poderia ter um problema maior, a inadimplência acima de 90 dias, ela ficou praticamente estável, teve uma queda inclusive de 10,6 para 10,2. Então a composição da carteira, a expansão e a inadimplência de maneira geral, elas estão todas negativas.
negativas, mas nessa parte de PMS, que era um ponto de preocupação, o resultado ele ficou praticamente estável. O grande ponto, ele continua sendo a carteira do agro, ela cresceu 3% na comparação anual e caiu 1,5% na comparação trimestral. Já a inadimplência, que olhando para a qualidade dessa carteira, ela segue piorando muito. A inadimplência de 30/90, ela foi a 7,7, quase 8% de inadimplência, num estágio menos avançado que pode entrar depois para essa inadimplência, que é aquela mais crítica para o banco, e acima de 90 dias do agro, ela foi a 5,34. Isso fez, inclusive, com que o índice de cobertura ele tivesse queda e a quantidade de recuperação judicial, dá para ver o salto muito grande que ela teve no período. Os clientes que estão em RJ, então em recuperação judicial, eles saíram de 608 e apenas 12 meses depois, eles foram a quase 930. Então a gente fala de um aumento de 50% em apenas 12 meses e dá para ver o tamanho do impacto que isso daqui está trazendo lá para o custo do crédito, para o PDD, que a gente viu alguns minutos atrás. 6,6 bilhões estão em formação de RJ, isso daqui é um valor que poderia voltar para dentro da linha de lucro líquido e por mais que ele não volte total, aqui já tem uma diferença de 2,1 bilhões. Então cresceu muito e seriam 2 bilhões a mais que o banco conseguiria trazer para o resultado final. Em termos de margem, no acumulado do ano, ela tem uma queda de 2,4%, todo o restante, o spread, o TMS, eles estão praticamente andando de lado, enquanto a margem gerencial ela teve uma alta de 2% na comparação anual. A receita de prestação de serviços, ela teve uma queda de 2,6% na comparação trimestral, ela subiu cerca de 1% e no acumulado do ano, o Banco do Brasil ele tem uma queda de 1% na receita de prestação de serviços. Já o índice de eficiência, ele teve uma leve piora, foi a quase 28%, isso porque a despesa administrativa, ela cresceu 5%, enquanto a linha de receita, ela teve uma queda no período. O índice de eficiência, ele vai de uma maneira muito simples confrontar aquilo que um banco tem de entrada de receita e aquilo que ele tem lá na linha de despesa. O índice de eficiência dentro do setor bancário, quanto menor, melhor. Aí a parte regulatória, índice de Basileia e capital principal, ele ficou praticamente estável, teve inclusive uma melhora aqui na comparação anual e o C1, ele saiu de 10,9 para 11,1 no terceiro trimestre agora. E além disso, o Banco do Brasil também fez mais uma revisão, ele trouxe para baixo, ele piorou a expectativa de mais duas linhas, então ele mexeu na parte do custo do crédito, agora ele espera que o banco possa provisionar até 62 bilhões de reais para o NPL, para aquela linha de crédito que pode não performar, e a linha de lucro líquido, eles também diminuíram aquela expectativa. Agora o Banco do Brasil ele espera lucrar entre 18 bilhões e 21 bilhões nesse ano, já que o realizado nos 9 primeiros meses ele é de apenas 14,9 bilhões, quando a gente soma todos os resultados, e eu trouxe essa imagem aqui lá atrás para a gente estudar e projetar o resultado do banco, ele já entregou 7,4 no primeiro trimestre, 3,7, 3,8 também no segundo trimestre, mais 3,8 bilhões agora no terceiro trimestre, e caso ele mantivesse aquele lucro mínimo de 21 bilhões, o banco ele praticamente precisaria dobrar esse resultado atual e ter um lucro de mais de 6 bilhões no quarto trimestre. Isso daqui operacionalmente é muito difícil do Banco do Brasil trazer, ele vai precisar de uma manobra contábil flexibilizando toda essa questão da previsão e da normativa. Agora esse lucro entre 18 e 21, ele tem condição de entregar, ele só precisa entregar um lucro na casa de 3 bilhões no quarto trimestre. Então o resultado agora, ele está dentro daquela expectativa que o mercado esperava. O ponto de atenção é que apesar do lucro vir dentro do consenso, o dividendo ele veio muito baixo e a expansão da carteira de crédito, ela não foi muito satisfatória. Então, independente do resultado, o ponto principal, ele fica por conta da reação do mercado, porque desde o segundo trimestre, o resultado ele não foi positivo, só que a reação do mercado, ela não foi pelo mesmo caminho. Então, a grande atenção, ela fica se o mercado ele vai reagir, se ele vai precificar da maneira correta o Banco do Brasil ou se ele vai precificar muito mais lá na frente, olhando para a recuperação que o banco pode entregar.
Além do Banco do Brasil, uma outra boa pagadora que também divulgou o resultado foi a Taesa. A empresa foi uma das maiores altas da bolsa hoje e, junto com o resultado, ela também divulgou um novo anúncio de proventos. Então, no fato relevante, a Taesa anunciou um valor total de 323 milhões aqui em forma de juros sobre capital próprio. Vale lembrar que o JCP ele tem a incidência de imposto de renda, a database para ter direito a esse pagamento, ela vai ser no dia 14 de novembro. O pagamento ele vai ser no dia 28 de janeiro, então começo do próximo ano. O valor total por unit da empresa ele é de 94 centavos por ação e descontado o imposto, o dividend yield líquido que isso daqui vai gerar, ele fica acima de 2%. Então, projetando isso, a Taesa ela deve seguir pagando próximo a 8%, talvez um pouco mais de dividendos, porque ela está distribuindo tudo aquilo que ela está lucrando. O lucro trimestral ele foi de 320 milhões, o que ela está distribuindo são os mesmos 320 milhões, e isso representa 100% do lucro regulatório e 67% do resultado IFRS. A própria XP comenta que o resultado ele foi satisfatório, ele veio em linha com a expectativa do mercado, só que eles também comentam que apesar dessa alta recente e do potencial de retorno ele ser pouco atrativo, a Taesa sempre foi essencialmente uma ação voltada aos dividendos e ela é negociada hoje com base na expectativa do dividendo do curto prazo, mais até mesmo do que o próprio fluxo de caixa futuro. Então o mercado ele se volta muito para o pagamento de dividendo dela, por mais que o operacional ele pedale vez ou outra, contanto que a empresa mantenha tanto essa boa frequência quanto um bom pagamento de dividendos, dificilmente o pessoal que tem vai se desfazer da empresa. Então muita gente comentou que a Taesa ela estava cara, depois ela subiu mais um pouco e ela ficou mais cara ainda, até que ela renovou máxima atrás de máxima, e hoje a Taesa já é negociada a mais de R$ 44. Então parabéns para quem carregou, quem não se desfez logo nas primeiras altas, porque agora, depois dela renovar várias máximas, esse investidor ele já tem um ganho considerável tanto na valorização quanto no pagamento de dividendos, e fica muito mais fácil dele decidir se ele quer ou não continuar como sócio da companhia. Além disso, a Taesa também divulgou o balanço que, de maneira geral, ele superou a expectativa do mercado. A geração de caixa, por exemplo, a Taesa entregou quase 800 milhões de reais, enquanto o mais otimista do mercado esperava 720 milhões. Então a receita cresceu 7% no acumulado do ano, o EBITDA cresceu 9%, o lucro líquido ele saltou 2,5% e o Capex ele segue como maior alta, ele subiu 90%, isso porque a Taesa ela está no maior ciclo de investimentos da história. Então a receita ela cresceu quase 10% na comparação anual, terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado. O reajuste da RAP, que é a receita anual permitida, ele foi de 7% no caso do IGPM e do IPCA, e subiu mais de 5%. O EBITDA ele saltou 12,6%, então dá para perceber um crescimento de receita e com EBITDA acima da casa de 2 dígitos, que a empresa do lado de dentro, o operacional da Taesa, ele foi muito bem nesse trimestre, e no acumulado do ano, o EBITDA ele saiu de 1,4 para quase 1,6 bilhão. Um outro ponto são todos os projetos em desenvolvimento que a Taesa tem. Então uma transmissora ela sempre tem todo o projeto de melhoria, e ela tem também novos investimentos, novas operações que vão trazer receita para o lado de dentro. Então ela tem 3 grandes que já estão bastante avançados, e a Taesa ela tem o costume de entregar esses projetos antes do prazo. Além disso, o endividamento da empresa, que medido pela alavancagem, dívida líquida versus EBITDA, ele teve uma pequena alta, saiu de 4 vezes para 4,1. A dívida líquida ela foi a quase 12 bilhões de reais, então dá para perceber que a Taesa continua crescendo em dívida. Então a receita cresceu, geração de caixa cresceu, o lucro regulatório, esse que é importante de olhar, depois que ela mudou a política de dividendos, ele também subiu no período. Ela anunciou um bom pagamento de dividendos, só que a dívida, a empresa não está trabalhando em cima disso. O ideal seria ela segurar pelo menos um pouco essa distribuição de dividendos e diminuir um pouco a alavancagem da companhia. O pessoal sempre pergunta o porquê trabalhar em cima da questão da dívida, que quanto maior a dívida dela, ainda mais tratando agora de uma Selic no patamar muito elevado, o resultado financeiro, tá vendo ele aqui, 227 milhões, ele vai apertar, ele vai comprimir o resultado líquido. Então mesmo que ela diminui agora e pague um pouco da dívida lá na frente, vai sobrar espaço dentro do fluxo de caixa e ela vai voltar a pagar um dividendo ainda maior para quem é sócio. Mas ainda assim, foi um bom resultado da Taesa, ela melhorou
melhorou em praticamente todas as linhas. A receita bruta cresceu mais de 10%, a receita líquida cresceu 10% no trimestre, o EBITDA ele saltou 12,6% e o lucro líquido ele foi de 323 milhões, uma alta de 5% na comparação anual. Então o resultado positivo ele agradou o mercado. A Taesa hoje subia entre 4% e 5% e fechou o dia entre as maiores altas da bolsa. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu o resultado muito aguardado no caso do Banco do Brasil e viu também o balanço da Taesa junto com o novo anúncio de dividendos da companhia. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios tanto do Banco do Brasil quanto da Taesa. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela. Se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!